Bom, vamos continuar construindo a nossa linha de raciocínio aqui, e aí a gente já vai entrar aqui no nosso modo agent, tá? Eu vou explicar um pouco mais para vocês como que ele funciona. Aqui, como eu mostrei para vocês, a gente tem o modo agent, que é o que a gente vai usar agora, tá? O agent mode, ele é diferente de tudo que eu mostrei aqui. Eu já tinha explicado mais ou menos como que ele funciona, mas nos outros modos, você pede uma coisa e ele vai te entregar uma resposta. No agent mode, ele vai agir aqui de forma autônoma. Então você vai descrever o que quer construir, ele vai planejar, vai criar as pastas, ele vai criar os arquivos e ele vai escrever o código. Ele também instala o que vai precisar, claro que ele vai te perguntar algumas coisas aqui, você vai precisar dar algumas permissões para ele, e aí em sequência, até terminar ali, você vai acompanhando o que ele está fazendo, e aí você pode até intervir se precisar. Então é importante, muito importante aqui uma dica que eu dou para vocês. Sempre leia as coisas que ele está gerando, que pode te prejudicar ali. A IA ela não sabe exatamente o que você quer se você não detalhar muito bem. Então, no meio do caminho que ela for dizendo para você fazer, o que ela está fazendo, você vai acompanhando e aí, se precisar, você pausa e interfere ali para poder dar mais contexto para ela. Continuando um pouco na explicação aqui do chat, a gente vai conseguir ter alguns outros recursos aqui, que são, aqui em cima, a gente consegue abrir um novo chat se a gente precisar. Então, eu já expliquei bastante coisa, eu quero limpar o chat, quero limpar o conhecimento que ele teve, lembrando que tudo que a gente vai conversando aqui, ele vai armazenando esse contexto, tá? Então, quando eu clico em novo, ele já abre um novo chat, eu posso dar novas instruções, como se eu tivesse limpado ali a memória dele, e ele tivesse esquecido um pouco ali do contexto do que a gente conversou, tá? Só do contexto que a gente conversou, mas ele ainda entende o seu código, porque ele trabalha aqui dentro do seu workspace, beleza? E aí agora, com toda essa explicação que a gente deu, vamos já direto aqui para criar o nosso sistema, o nosso produto já com Agent Mode. Tá. E aí, antes da gente chamar o Agent Mode, eu vou explicar para vocês uma chave muito importante aqui, que é criar com specs. E o que é spec? Né? Uma spec, vou escrever aqui para vocês, que é spec, beleza? Spec basicamente é especificação, é a especificação do meu projeto, tá? Então eu tenho que especificar. Não adianta eu ter uma ideia aqui e evoluir essa ideia com IA e falar assim para ela, ó, crie para mim um sistema igual a Rocket City. Ele não vai saber o que eu quero, né? Ele pode até tentar entender e tentar começar a criar algo, só que a gente vai gastar muito contexto, vai gastar muito token até a gente chegar em algo que realmente funcione. Então, antes disso, a gente precisa planejar. Bom, o que a Rocket City tem? A Rocket City ela tem uma página de login, eu preciso de autenticar, preciso cadastrar o meu usuário. Depois disso, eu tenho a listagem ali de todos os meus cursos, o meu planejamento. Bom, é muito mais complexo do que isso que eu estou falando e seria loucura a gente tentar replicar a plataforma da Rocket City aqui em tão pouco tempo, né? Mas a gente pode criar aqui, por exemplo, um To-Do App. E aí, para a gente planejar esse To-Do App, a gente precisa criar uma spec. Então, mas Felipe, como eu crio essa spec aqui no meu projeto? O que essa spec faz, né? Às vezes fica um pouco obscuro aqui para a gente entender, mas eu vou explicar para vocês. Calma aí que vai dar tudo certo. Bom, para a gente fazer isso, eu vou fechar aqui o meu arquivo de teste, vou deletar ele aqui, que a gente não vai precisar mais dele. E agora eu vou criar um arquivo markdown.md, que é o meu spec.md. Então aqui eu vou criar aqui, ó, spec.md. Basicamente, imagine o spec como seu maior aliado. A gente vai escrever ele aqui em Markdown para poder explicar o que ele vai fazer. Imagine que você chegou no seu amigo e falou, cara, tive uma ideia maravilhosa, vou criar um aplicativo de To-Do App, né? Tarefas a ser feitas ali. Aí ele vai falar, tá, como que vai funcionar esse aplicativo? E aí você vai começar a explicar para ele como que ele funciona. Poxa, então eu preciso que adicione um usuário, eu preciso que esse usuário ele visualize as tarefas, ele consiga criar uma nova tarefa, ele remove as tarefas. E aí o seu amigo pergunta de novo, tá, mas aonde ele vai acessar? É um aplicativo mobile, né, de celular? É um aplicativo web? E aí você vai escrevendo isso para ele aqui de acordo com o que você vai pensando e planejando o seu projeto. Então eu aconselho você gastar um pouco aqui com essa spec para poder planejar isso dentro do seu sistema, do seu contexto em si. Então, uma dica que eu dou para vocês também, além da gente criar essa especificação, você pode vir aqui no modo Ask ou até no modo Plan, aqui dentro,
e trocar uma ideia com o próprio Copilot. E aí aqui eu vou escrever para ele aqui, ó, crie uma spec para um aplicativo, para um sistema, né, sistema de to-do app. Esse sistema precisa permitir que o usuário adicione tarefas, remova elas e visualize as tarefas pelo navegador. Eu preciso que seja feita, e aí que é muito importante, se você tiver conhecimento da tecnologia que você vai utilizar, você já pode informar para ela, tá? Em HTML, o front-end, e o back-end passa em Node.js. Bom, eu vou utilizar o Node.js. Se você não tiver instalado aí, para essa aula a gente vai precisar, e é só você acessar a página do Node e fazer a instalação. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês como a gente faz isso. Bom, eu já estou aqui com a página do Node aberto, e aí, como eu disse, para essa aula a gente vai precisar do Node. Basicamente é só você entrar em nodejs.org, e aqui é só dar um get node.js, que você vai instalar ele, seguir todos os passos, e aí você vai estar pronto para poder utilizar. Essa página é bem rápida, a instalação é muito simples de ser feita e já vai estar funcionando aí para a gente poder continuar essa aula, tá? Vamos voltar aqui para o nosso VS Code e terminar de desenvolver a nossa spec, tá? E aí aqui eu falei para ele que o back-end ele precisa fazer em Node.js, tá? E aí agora eu vou colocar algumas regras para ele. Bom, eu preciso que no front-end preciso de uma página única. Vamos colocar aqui um campo de texto para digitar a tarefa, um botão de adicionar, e aqui eu vou colocar uma lista de tarefas com o botão remover em cada item. E agora eu vou colocar aqui umas regras que é muito importante para a gente, tá? Então, regras. O que não pode acontecer com o nosso To-Do App? Quando a gente vai criar uma tarefa, a gente não pode simplesmente criá-la com um título vazio. Então, eu vou colocar aqui que o título da tarefa não pode ser vazio. E aí eu vou falar que as tarefas, né? As tarefas vão ser salvas em memória. E aí aqui eu vou colocar que cada tarefa tem ID, title e created at, para mim poder saber, beleza? E aí agora aqui eu vou mandar ele criar. Então agora a gente vai clicar no modo no Enter. E olha que legal, ele já colocou aqui, ó. Eu posso buscar, dar um fetch nas páginas web, e ele está pedindo para poder buscar um conteúdo que os requerimentos de software para especificações, tá? E aí aqui eu posso simplesmente aprovar e revisar o que ele vai falar, ou eu posso skipar. Então vamos aprovar aqui para ver o que ele vai sugerir para a gente para poder criar essa spec, beleza? Ó, e aí aqui ele escreveu toda a minha especificação do que é necessário para poder trazer aqui o nosso spec, tá? Eu dei alguns erros ali, eu vou mandar ele ter um allow aqui para ele poder continuar criando. Então, allow and review. E agora ele já criou um plano de implementação com a nossa especificação aqui de toda a nossa... Bom, e agora ele já criou nosso plano de implementação para poder construir a nossa especificação, tá? Eu vou clicar aqui em Start Implementation e ele vai trazer aqui para o chat, e aí veja que ele já mudou para o modo agente automático, porque ele já identificou que agora a gente precisa implementar algo, tá? E aqui ele mostra até para mim que eu estou usando o modo Grok, que é o meu agente Grok Code Fast 1, tá? Então a gente está no alto, ele vai utilizar aqui o agente Grok. Bom, veja que legal que aqui ele já criou a nossa especificação completa, ele criou ela toda em inglês aqui, só que ele já começou a programar o nosso sistema. Então ele já está sugerindo aqui para a gente o nosso server.js e etc, para poder começar a programar de fato o nosso app
completo, tá? E aqui ele trouxe o propósito, né? Que ele tem específicos requerimentos de um to-do app simples, tá? Um sistema simples que vai utilizar o back-end Node.js, que os usuários eles vão criar e remover tasks pelo browser, né? O front-end ele vai ser implementado em HTML. Ele deu todo o escopo, então assim, ficou muito completo. Mas como que a gente faria uma spec na mão aqui manualmente para que isso funcione sem a gente ter que gerar aquele plano de implementação que a gente falou ali com... Bom, eu quero já criar a minha ideia. Bom, vamos cancelar essa proposta que ele fez aqui pra gente, tá? Vamos dar um undo aqui. E aí, cancelando isso, vamos dar um skip aqui. Aqui eu consigo pausar, que eu vou interferir nisso. E aí agora eu vou criar um novo chat e a gente vai fazer isso na mão, tá? Eu mostrei para vocês como a gente faz se a gente precisar gerar uma ideia e não saber por onde começar. Mas como eu já tenho a minha especificação, vamos criá-la aqui. Para isso, no nosso arquivo spec.md, eu vou colocar aqui uma hashtag e aqui to do app e aqui especificação, beleza? O que a gente precisa explicar para ele fazer para o nosso app? Então, aqui eu vou colocar um outro texto, né, um título 2, e vou escrever aqui, ó, o que o app faz. Ele vai permitir que o usuário adicione, visualize e remova tarefas usando o navegador, ok? O que eu espero de interface aqui para o meu app, To-Do App? Tá? Então eu vou escrever aqui, ó, interface, que é o meu front-end. E aqui eu vou precisar do quê? Uma página única, que vai ser um index.html. E eu posso colocar aqui, ó, página bonita e responsiva. E aí eu vou colocar aqui, ó, um campo de texto para digitar a tarefa. Preciso de um botão para adicionar, que é basicamente o que a gente escreveu lá no chat, só que eu estou escrevendo aqui já a minha especificação, tá? Então, lista de tarefas com botão remover em cada item, beleza? Então, no nosso front-end teria isso. E agora, para minha API, que seria meu back-end, eu vou colocar aqui, ó, API back-end. E aí eu quero que tenha uma rota get, que vai ser /tasks, que ela vai fazer o que? A minha rota get retorna todas as tarefas. Então veja que se eu entendo um pouco mais de programação e eu sei exatamente como funciona um back-end, um front-end, eu posso vir para esse modo aqui que é explicando para uma spec em si, num arquivo Markdown, o que eu espero do meu app. Aqui a gente fez um modo planejamento com um contexto um pouco mais amplo e deixou ele decidir essas coisas para a gente, tá? Então se ele gerasse ali, a gente ia perder um pouco de controle do que está na nossa cabeça. Então, talvez as rotas ficariam nominais do jeito que ele vai desenhar, as funções ali elas vão ficar mais próximas, né? O aplicativo talvez ficaria todo em inglês, então a gente precisaria explicar um pouco mais ali no nosso modo planejamento o que a gente realmente quer. E aqui a gente vai para um lado mais técnico que eu consigo detalhar mais algumas coisas. E aqui eu vou colocar que eu preciso de uma rota post, que é /task, que vai criar uma nova tarefa. E por fim, uma rota /delete, né? Uma rota delete, que vai ser task, id, que remove uma tarefa pelo id, beleza? E agora naquelas nossas regras que a gente tinha colocado anteriormente também lá, que vai ser o título. Aqui eu tenho que escrever regras. O título não pode ser vazio. Tarefas salvas em memória. Memória. E aqui a gente vai colocar que cada tarefa tem ID, title e created at. E created at é a data da criação da nossa tarefa. Então, quando a gente aperta o botão adicionar, ele vai gerar uma data de criação para a gente. Beleza. Criamos aqui a nossa spec. Como que a gente vai fazer para ele poder executar e entregar isso para o Agent Mode e deixar ele trabalhar?
Vamos lá. Então, para a gente dar contexto aqui para ele, lembra que eu falei para ele que a gente vai trabalhar com Node.js? Para a gente trabalhar aqui com o Node e ele entender que a gente vai utilizar Node aqui dentro do nosso back-end, eu vou abrir um terminal aqui no VS Code. Então, você consegue abrir esse terminal clicando aqui em terminal e novo terminal. E agora eu vou dar um npm init -y. E aí ele vai gerar um arquivo package.json, que é o arquivo inicial de configuração do Node.js. Se você ainda não sabe como que o Node.js funciona, eu aconselho você ir na Rocket City e aprender um pouco mais ali na trilha Discovery, que vai ter as aulas de Node ali e como começar com o Node, beleza? Mas presumindo que você já entenda sobre Node.js, agora eu vou criar um pouco mais de contexto, que é instalando uma biblioteca de API que a gente vai utilizar, que é o Express. Então, vou dar um npm install Express. Com isso, agora o nosso espaço, ele acabou de instalar aqui o nosso Node Modules, que já utiliza o Express, e ele trouxe aqui como dependência o Express para a gente. E agora o nosso workspace, o nosso projeto, ele entende que o nosso sistema ele vai ser feito com back-end em Node, e ele vai utilizar o Express para poder criar todas as nossas rotas e servir o nosso front-end, tá bom? E aí, por fim, como a gente vai trabalhar para poder executar ele aqui, o nosso código e executar a nossa spec. Veja que eu já estou aqui no meu arquivo de spec, tá? E ele trouxe aqui o conteúdo para mim. E eu vou falar simplesmente para ele o seguinte: leia o spec.md e crie o projeto completo. Vamos começar aqui pelo back-end, tá? Então vamos colocar aqui, ó, e crie o back-end completo. Agora a gente vai apertar Enter e deixar ele trabalhar aqui, o nosso agent, criar o nosso back-end. Veja que aqui ele mostrou que ele já leu o nosso spec, ele está lendo toda a nossa pasta do Copilot. Aqui, que legal, ele leu o nosso package.json, eu vou só dar um allow aqui, né, antes, mas... E aí aqui, ele substituiu e propôs para a gente o seguinte: eu posso rodar aqui um ZSH, que é o meu terminal, né, que eu estou utilizando, e rodar o node server.js. Então, se eu der um allow aqui para ele, ele vai rodar esse comando para mim. E aí, no canto esquerdo, a gente já vai ver que ele criou para a gente o nosso código. Vou diminuir um pouquinho a tela aqui para poder caber mais as coisas aqui na tela. E aí, veja que ele criou aqui, ó, um Conch Express, ele já criou o nosso app com Express, ele criou já a nossa memória, as tasks aqui, que é onde a gente vai armazenar, é meio que o banco de dados aqui das tasks. E importante, da forma que a gente pediu para ele fazer, quando a gente reiniciar o servidor, a gente vai perder todos os dados, tá? Porque a gente está salvando isso em memória. Então, se futuramente a gente precisar evoluir aqui o nosso projeto, eu aconselho que você explique para ele que você precisa subir um banco de dados, e aí fica a seu critério de escolher o banco de dados ali. Você pode também utilizar o modo ESC ou o modo Plan para planejar qual que seria o melhor banco de dados. E aí você tem algumas opções, como o MongoDB, o Postgres, mas isso vai ficar para uma outra aula, que é algo um pouco mais avançado. Então, para o nosso conteúdo, a gente vai utilizar aqui um banco de dados em memória mesmo, né? A gente vai armazenar esses dados em memória. E aí, antes da gente aprovar o que ele falou aqui pra gente, o que ele desenvolveu aqui pra gente, vamos dar uma olhada no que foi feito, tá? E aí que ele criou a nossa rota app.get. Então, app é a nossa instância do Express, e .get é o método que ele gerou aqui, a nossa API, tá? Então, barra tasks, eu vou dar um get no barra tasks e ele vai devolver aqui num JSON pra gente, né, numa estrutura JSON, todas as nossas listas de tasks que a gente já criou dentro da nossa plataforma. E aí, descendo um pouco mais, a gente já tem o nosso método post, que vai ser barra task, onde eu crio uma task. E olha, veja que legal, aqui na minha spec eu falei o seguinte: o título ele não pode ser vazio, tá? Isso foi uma regra. Então, ele já levou isso em consideração e criou aqui pra gente essa regra. Então, importante, né, que ele trouxe aqui o title, que vai vir do rec.body. Então, no nosso body da nossa requisição, a gente vai enviar o nosso title e ele vai verificar aqui pra gente. Então, se eu não tenho title, if não tenho title, ou o meu title string, né, quando eu te removo todos os espaços a mais ali que vem dentro do meu texto, ele foi igual a vazio, ele já retorna uma negativa com status 400 ali para nossa requisição, informando que o título ele não pode ser vazio. E aí, por fim, ele criou já aqui o modelo da nossa task. Então, ele criou um objeto
colocando um counter com o meu ID, ele criou aqui em cima um ID incremental, né, um ID número 1, e aqui embaixo ele incrementa esse ID para gente. Então, na próxima task, esse ID vai ser 2, na próxima 3 e assim por diante, tá? E aqui no title, ele usou o title e ele já colocou um método .trim para poder remover os espaços adicionais, como eu falei para vocês, tá? E aí ele trouxe já o created edge que eu pedi para ele poder fazer. E aí ele trouxe aqui uma data, que é a data atual, e ele colocou o toIsoString para poder ficar já uma string com data mais clara ali pra gente, tá? E no final ele fez um push com a nossa nova task, colocando aqui ela dentro do nosso banco de dados aqui em memória, beleza? E aí ele retorna o objeto falando aqui, eu dei sucesso, 201 é um status code de created na API ali nossa, e aí ele devolve a nossa nova task. Por fim, aqui a gente já tem aqui uma rota de delete, né, que eu trago como parâmetro o ID, e aí veja que ele traz aqui o parâmetro da nossa task, e olha que importante que ele fez, ele lembrou de colocar como parseInt, que como a gente incrementa, ele fala o seguinte, eu preciso transformar o que chega no nosso rec.params, que vai chegar um texto, né, que faz parte da URL, então a URL ela chega como texto para a gente, e ele transforma isso num inteiro, num número inteiro, para poder conseguir buscar ela. Porque se a gente comparar uma string com um número, ele vai dar um falso ali e a gente não vai conseguir encontrar isso, tá? E aí, basicamente, aqui na nossa linha 30, né, ele dá um find index para poder encontrar em que posição ali do nosso array, né, de tasks está a nossa task. E aí, se ele não encontrar nada aqui na nossa task, ele devolve falando que a nossa task ela não foi encontrada. E aí, então, ele dá um splice, que é remover essa task do nosso array ali, que é o nosso banco de dados em memória. E aí, ele devolve um status falando que foi deletado com sucesso. Por fim, ele dá aqui a instância da porta e faz o app listar. Basicamente, esse é o resumo. Eu já posso aprovar aqui, mas eu vou deixar isso para a próxima aula para a gente não estender muito esse conteúdo aqui. Na próxima aula, a gente já vai aceitar, vai deixar ele rodar aqui o nosso servidor e ver como vai funcionar aqui, já abrindo um Postman e interagindo aqui com a nossa API, beleza?